Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O Evangelho tem sido anunciado desde os tempos dos apóstolos, e é incrível como mesmo após tantos anos, a mensagem do Evangelho continua a ser tão atual e necessária. É claro que nos dias de hoje existem outras mensagens sendo anunciadas. São falsos evangelhos com mensagens de prosperidade, autoajuda, misticismos e tudo quanto a imaginação caída da humanidade consegue criar para extorquir em nome de Deus. Ainda assim, aquele mesmo evangelho do primeiro século, o verdadeiro evangelho, continua a ser pregado nos dias de hoje. Em quaisquer lugares que uma pessoa se levanta e proclama a verdade de Cristo de forma bíblica, ali está um eco da mensagem apostólica. Mas não é preciso muito esforço para se perceber que alguma coisa mudou. No entanto, se a mensagem não mudou, o que está diferente? Você pode dizer que os pregadores mudaram. Afinal, os apóstolos já não existem. No entanto, Estevão não era apóstolo e ainda assim pregava a mesma mensagem dos apóstolos. Se o exemplo de Estevão não basta, é importante lembrar que o dom da proclamação da Boa Nova, chamado de querigma no Novo Testamento, continua sobre a igreja. Sendo assim, a mensagem tende a ser mais importante que o pregador. Logo, os pregadores também não mudaram. Continuam a ser seres humanos falhos. Se a mensagem não mudou e os pregadores também não mudaram, o que mudou então? A resposta certa é o público. As pessoas que ouvem o Evangelho mudaram. Com o passar do tempo, o ser humano tornou-se o centro do seu próprio mundo. A modernidade e a tal falada pós-modernidade tornaram tudo relativo, a ponto de que se alguém começa a anunciar a verdade de Cristo em praça pública ou em rede nacional, as pessoas lhe dizem que Cristo pode ser a verdade para o pregador, mas não necessariamente a verdade dos ouvintes. As pessoas não querem ser convencidas, querem se autoconvencer. Pobre ser humano. Mal sabe que se o Espírito não o convencer de seu pecado, ele é apenas um cego afirmando que viu uma luz no fim do túnel. Mas se Deus não se compadecer, não há luz, não há túnel, não há nada. As pessoas de hoje se acham muito importantes, cada uma com um rei na barriga. Os que têm dinheiro se gabam de suas posses e de sua relevância na sociedade. Os que não têm, amaldiçoam a própria sorte. Se julgam merecedoras de uma tal felicidade que inventaram no mundo dos homens. A criatura está contestando o Criador pela forma como vive e existe. O que eles precisam saber é que a história de suas vidas não é sobre eles. Tudo que foi criado é para a glória de Deus, inclusive a vida que vive. Quando alguém contesta que a verdade seja Cristo, está contestando sua própria existência, pois sem Ele, nada do que foi feito se fez. A mensagem não mudou, os pregadores não mudaram, as pessoas mudaram. E essas pessoas incluem eu e você. É preciso sondar o nosso coração para verificar se ainda não resta aquela arrogância de se achar importante. De achar que temos o tal livre-arbítrio que os homens inventaram e reivindicam para si como se fossem donos de seus próprios narizes. É certo que as pessoas sempre se acharam importantes durante a história, mas a mudança dos últimos séculos é que o achismo virou certeza. Os Pilatos estão cada vez mais arrogantes. É como quando o próprio Pilatos esteve diante de Jesus e reivindicou sua importância diante dele. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Este texto é literalmente o vaso exaltando-se diante do oleiro. Não sabes que sou um vaso de grande importância? Ao que o oleiro responde: pobre vaso, sua importância não passa de um retoque de minhas mãos. Quebro-lhe quando eu quiser. A história de sua vida não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre o que Jesus quer fazer de você. Fique tranquilo, nosso oleiro tem as melhores mãos de que se tem notícia no universo.